Olá, quero aqui fazer uma leitura do tarô com a carta do dia, é a Rainha de Ouro. Essa Rainha de Ouro é uma pessoa muito abundante. Essa abundância está relacionada em tudo, o lado material, ter mesmo o lado financeiro, o dinheiro e tudo mais. Mas tem muita gente que fala, mas eu não estou assim. Porque nem todo mundo está num nível igualado, né? Cada um está no seu momento. Se não está nesse momento financeiro, bem financeiramente, é olhar para as suas questões agora, buscar algo interior, buscar se interiorizar. Por que eu estou passando por um momento de escassez, que eu não estou conseguindo ter dinheiro para pagar contas, dívidas, mas na maioria das vezes nós somos responsáveis pela nossa situação, quer a gente entenda ou não, quer a gente compreenda ou não. Infelizmente, sim, porque as nossas crenças nos limitam, o que está relacionado desde a nossa infância até a nossa vida adulta, em relação à nossa criação, tudo isso nos limita, principalmente na parte financeira. Tem coisas que a gente age que a gente nem percebe. Nas crenças de dinheiro, de incapacidade. Eu não sou capaz de ter condições de ter uma casa, ou de ter um carro, ou de determinadas coisas. Mas não é viver nessa busca frenética por coisas. Às vezes o momento presente nosso também é próspero e às vezes não enxerga. Muitas pessoas passam, na maioria das vezes, reclamando, xingando, blasfemando, esquece de olhar para tantas coisas boas que tem na vida. Às vezes a vida dá chacoalhões para que a gente acorde. Quando a gente começa a reclamar, principalmente, momentos que eu já passei na vida reclamando muito. Então, quando a gente reclama, a gente atrasa todo o nosso processo, o nosso desenvolvimento. Quando que a gente tem consciência que a gente passa a ser uma pessoa reclamona e vitimista? Quando a gente busca o autoconhecimento e um tratamento para terapia, a gente entender quem a gente é, o que a gente está fazendo aqui, por que acontece determinadas situações desafiadoras. Então, enquanto a gente não entende isso, a gente reclama e acha que a vida está trazendo azar ou que você é uma pessoa que não tem sorte. Não é isso. A nossa energia, as nossas situações, dependendo da nossa vibração, atrai coisas, infelizmente. Uma vez estava num centro espírita, fui buscar entendimentos para a vida, para situações de morte, que eu não estava entendendo, porque eu tinha muito medo da morte e eu queria entender essa morte. Então eu fui buscar estudar o livro do Espiritismo e fui buscar, e passando por um alinhamento, por uma terapia. Eu já passei por várias terapias, estando no centro espírita, recebendo um passe. Depois eu fiquei para essa sessão de mediunidade. E eu queria entender algumas coisas, alguns processos, mas naquele momento eu não ouvi. Mas o meu companheiro, ele ouviu de uma médium, seres de luz que estavam lá para nos ajudar de outros planos. Ele falou que eu só reclamava, eu só reclamo. Depois de um tempo, mas eu não ouvi essa palavra, o meu inconsciente estava tão cego que eu não ouvi, só o meu companheiro que ouviu e ele falou para mim. A única palavra que ele ouviu foi que eu só reclamava. E eu falei assim, e de fato, na hora eu não aceitei muito. Eu só reclamo, tenho certeza. Sabia que às vezes a gente não está com a consciência de imagina, eu reclamo? Não. Mas com o passar do tempo a gente vai se tratando, a gente vai fazendo terapia, vai melhorando e as fichas vão caindo. Depois a gente lembra e fala, não é que eu reclamava mesmo? De fato, eu aprendi a reclamar, infelizmente. Porque a gente convive, pessoas com famílias, e não é o que elas dizem, olha, não faça isso, não faça aquilo, e sim a ação. Então uma criança, ela capta tudo ali do seu ambiente, e ela reproduz na sua vida adulta, fazendo as mesmas coisas e não percebe. Principalmente na falta de dinheiro, na escassez, se teve briga, se teve discussão na sua infância, pela falta de dinheiro, se você passou às vezes aquela infância. Então tudo isso você reproduz na vida adulta, gastando demais.
Então, quando você não teve muito e você não sabe lidar com esse lado financeiro, você vem na sua vida adulta gastando tudo. Esse medo da falta, que vai faltar, é uma preocupação acima do comum, porque você reproduz tudo. Pela escassez, pelas pobrezas, por tudo isso que você passou, você acaba reproduzindo, gastando demais, comprando roupa, comprando sapato. É uma briga de ego, querendo às vezes até se aparecer. Quem é melhor? Quem tem o melhor carro? Quem tem a melhor conta bancária? E o que faz virar a chave sobre isso é buscar tratamento. Sim, tem muita gente que consegue viver bem, mas nem todo mundo consegue lidar com seus blocos emocionais de dores e conflitos. É muito grande, senão a gente fica reproduzindo tudo. Então vai ter um momento na vida que vai doer isso. E a vida vai chamar para você olhar para as suas questões. Porque senão a gente fica só no automático, querendo tal profissão pelo dinheiro. A gente fica nessa busca frenética de algo que dê mais dinheiro. E a gente precisa parar, se tratar, se cuidar, para que a gente possa melhorar em todas as áreas da vida. Não é uma área estar bem e a outra não. É a gente buscar. Tem várias áreas da vida da gente que pede socorro, por mais que você não entenda. Às vezes o relacionamento, você não está bem, está no estado de conflito, às vezes está só acusando o outro, xingando, não sabe o que passa com você. Parece que é são todos menos você. É aquela que está sofrendo tudo, e não é bem assim. Por mais que doa, está dentro da gente, que a gente precisa trabalhar. Quando a gente vai trabalhando aqui dentro, o outro vai melhorando, o outro melhora. Mas é assim, não é culpa sua de tudo. Não é só você achar que você é culpada de tudo. É você melhorar você internamente, buscar tratamento que te melhore, né, para sair desse lado de vítima de dor e sofrimento, porque nós temos muitos blocos de dor e sofrimento, a gente nem sabe o que é. Principalmente relacionamento, dinheiro, trabalho e relação com o outro e com nós mesmos. E quando a gente busca melhorar esse lado, melhor a gente vai ficando, melhor a gente vai evoluindo, melhor a gente vai se equilibrando para que tudo venha melhorando na nossa vida. Então, área de relacionamento, se não está bem, é preciso olhar, porque tem questões às vezes da nossa infância que a gente reproduz nos relacionamentos com o lado, tanto o lado masculino como o lado feminino. Por que eu falo isso? Porque experiência própria. A gente precisa se tratar com o companheiro, de não acusar só o outro, é a gente buscar contribuir com a gente para a melhoria. Não é ficar numa relação que o outro está judiando, que está te humilhando, está te deteriorando e você ficar nessa relação. A gente precisa ter bom senso e aprender a nos amar e cuidar da nossa baixa autoestima, para que a gente não seja tapete de ninguém, tanto do companheiro como de quem quer que seja. Por isso que os tratamentos terapêuticos nos ajudam a gente entender quem a gente é, curar as nossas dores e sofrimento, para a gente também se equilibrar, para não aceitar tudo de sofrimento na nossa vida. Então, a gente precisa olhar para nossas questões, porque se a parte financeira não está bem, o relacionamento afetivo também não está. E em outras áreas também, porque não é só um. Existe o equilíbrio e existe a gente tratar esse lado também, porque é como se a gente tivesse o dedo podre, mas é questão de energia que a gente precisa tratar e nos cuidar. Então essa rainha, ela fala desse lado de gerir as suas questões também, emocionais, financeira, estar em equilíbrio com você mesmo. Às vezes a gente pensa que o outro nos salva, mas às vezes a gente é abundante com a gente mesmo. O outro é um complemento. Claro que não é gostoso ficar sozinho nessa vida, é sempre bom ter um companheiro, mas um companheiro que some e não subtrai. Então é por isso que a gente precisa nos tratar, nos cuidar. Quando não estamos conscientes, o nosso inconsciente é que nos domina. O que é o nosso consciente? É como se fosse no mar um iceberg que está lá no fundo, só tem a parte de cima, que é o consciente que você enxerga, e o inconsciente não. E ali
Tem tantas questões que você nem imagina, que eu ainda não sei muita coisa ainda do meu, mas ainda estou trabalhando tudo isso. Porque tem muitas questões que ficam, né? Para a gente poder avançar na vida, fazer o que a gente gosta, que faz sentido e que faz vibrar o nosso coração. E não correr atrás de que fulano está falando, vai nessa área, vai nisso, vai naquilo, que aquilo vai dar certo. É você sentir que dá certo para você, não dá certo para o outro. E empoderar. Então essa rainha, ela é próspera, ela é abundante em todas as áreas da sua vida. E isso daí é muito bom a gente entender que a gente é próspero, que a gente é abundante. Assim como o universo é abundante, nós também somos. Se a gente não está acessando esse lado, porque tem questões internas para ser trabalhada, para ser direcionada e para ser curada. Ninguém cura, é você com a sua consciência, conscientizando essa luz através de um profissional que ajuda e dá luz e clareia para que você entenda o seu processo e possa se libertar de dores e sofrimentos que estão aí te corroendo. É preciso olhar para a gente, é parar de apontar o outro e as situações que vêm para que a gente possa melhorar e aprender e amadurecer. Mais uma mensagem aqui. O comportamento deve ser sempre guiado pelo equilíbrio. Não abra mão de seus ideais, de seus projetos e de sua vontade. Reflita sobre seus projetos de vida e o que realmente deseja para você. O que você deseja mesmo para você? Quais são os projetos materiais, que depois vem o lado conexão espiritual, que estamos entre o céu e a terra, mas precisamos estar conectados com esse lado da espiritualidade, da nossa alma, de algo maior, e os seus projetos. Não abra mão dos seus projetos, não desista de você, não desista dos seus projetos. Você é capaz, você consegue, se liberte de qualquer crença que te limita, saia dessa gaiola. Não existe perfeição, existe um caminho que a gente vai melhorando, que a gente vai progredindo. Não existe perfeição. Não espere ficar perfeito. Eu vou fazer isso, eu vou estudar isso, vou estudar aquilo e vou fazer isso porque um dia vai ficar perfeito. Não espere. Porque se eu esperar, se eu ficar esperando essa perfeição, eu nunca posso estar fazendo um vídeo. Nunca vou poder estar orientando, porque eu vou ficar aqui sentada esperando uma perfeição. Então não espere uma perfeição. Busque melhorias internas. Se não está conseguindo, busque a ajuda do profissional. Eu estou aqui à disposição para orientar com tarô, para fazer terapias. É muito importante trazer leveza para a nossa vida. Olhe para você, para suas questões e pare de apontar o outro. Nunca é o outro, é sempre a gente. É o que a gente vai fazer com a gente, com as nossas questões. Porque o outro nós não dominamos, nós não controlamos. O que está na nossa mão que a gente pode melhorar e controlar, porque a vida e o outro nós não controlamos. Mas a gente tem um livre-arbítrio para buscar coisas melhores e melhorar a nossa vida. Isso que é importante. Então eu vou tirar mais uma carta aqui do tarô do Osho. O que essa carta quer dizer? Moralidade. Além do tarô, busca atrás dos seus projetos, vai em frente. Mas às vezes a gente fica, tá vendo essa pessoa aqui com essa gravata, com essa mãozinha assim, enquadrada num quadrado, buscando essa perfeição. Uma carta de sentimento e de pensamento do inconsciente, de incapacidade, querer se enquadrar onde você não cabe. Cada um tem o seu lugarzinho no mundo que se encaixa. Mas se você, nesse momento, está em algo que não se encaixa, que está desconfortável, é melhor buscar autoconhecimento e entender por que você está nesse lado. Algo que precisa estar completamente impecável. É buscar uma organização. Não precisa estar perfeito. Não precisa se enquadrar. Tem muita gente que precisa se enquadrar em algo, em trabalho, relacionado à crença.
Eu vou para esse caminho porque esse caminho me traz isso, porque eu estou alinhada. Precisa ser a gente mesmo. Buscar coisa que faz sentido e não se enquadrar em nada. Então tira dessa mentalidade que você precisa ficar perfeito para algo. Até eu gostaria de ler uma frase aqui que eu acho muito interessante. A perfeição não é desse mundo. Aceite o seu lado humano. Aceite esse lado que nós não somos perfeitos e não adianta essa perfeição e não adianta se enquadrar, mas é buscar o seu melhor. É fazer de qualquer jeito? Não. É buscar se aperfeiçoar, mas não buscar a perfeição, porque nós estamos aqui em construção, queira você acredite ou não, nós estamos em evolução e a gente, a cada dia é um passo. Todos nós temos sombras, temos desafios, temos questões para ser trabalhada. O importante é ter consciência para melhorar o seu interior, porque senão a gente fica nesse lado de vitimismo e nunca a gente melhora. Então, saia desse pensamento de que tem que estar ali certinho, é buscar um lado de equilíbrio, o seu lado, equilíbrio. O que faz sentido para você? Melhore, que é isso que é importante. Busque se aceitar. Você, tanto o lado masculino como o lado feminino, tem condições de ser essa rainha, de ser um rei, de dominar e ir em frente com seus projetos. Acredite no seu potencial.